Está no ar o programa Tejam Podcast, o Judiciário Amazonense ao seu alcance. Nesta edição, convidamos você a assistir à entrevista com o juiz de direito Marcelo da Costa Vieira, que, dentre outros temas, vai tratar sobre o funcionamento dos juizados especiais e como acessar seus serviços. Então, doutor Marcelo, nós vamos começar esse nosso programa lendo um pouco do seu currículo, da sua experiência e da sua trajetória. Marcelo Manuel da Costa Vieira é natural do Amazonas. É formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas em 1990 e possui pós-graduação em Direito Processual também pela UFAM. Começou a atuar como servidor de carreira da Justiça Eleitoral em 1990 e ingressou na magistratura no ano de 1996. Atuou como magistrado nas comarcas de Lábrea, Caapiranga, São Gabriel da Cachoeira, Nova Olinda do Norte, Rio Preto da Eva e atualmente é titular do 8º Juizado Especial Cível da comarca de Manaus. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso Tejam Podcast. Então, vou começar as perguntas falando um pouco dessa sua experiência nos juizados especiais, né? A gente gostaria de abordar essa sua experiência, larga experiência como magistrado neste segmento da justiça. E a gente gostaria de perguntar ao senhor o que diferencia o juizado especial de uma vara de justiça tradicional. Antes de mais nada, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse programa, originado já na nossa casa, da nossa casa, falando para a nossa casa, né? Então, é muito importante estar aqui falando de algo que eu gosto muito, que são os juizados especiais cíveis e criminais. Eu costumo dizer que eu sou juiz de juizado por opção. Eu gosto dos juizados, eu tenho a ideia de que é de fato a justiça mais eficiente, com todo, sem menosprezo aos demais ramos do Poder Judiciário, mas o juizado é o que está mais próximo do cidadão, né? Hoje em dia nós temos todo tipo de ação correndo nos juizados especiais, todas as pessoas acionam, não existe mais a questão das pequenas causas, que é o início de tudo, foi a primeira experiência de juizados de pequenas causas, e que a partir de 95 foi promulgada a lei dos juizados especiais cíveis e criminais. E basicamente o que diferencia os juizados especiais da jurisdição comum, dos processos de jurisdição comum cível, que é a minha área, é justamente a complexidade da prova. É o processo que dependa para a sua resolução, para a solução que for dada pelo juiz a ele, se a causa exigir que exista uma intervenção externa, por conta da necessidade de uma perícia, por conta da necessidade de uma verificação in loco do local, até inclusive é possível sim no juizado que haja a inspeção judicial, que o juiz vá até o local para verificar alguma situação de conflito, mas basicamente é isso. É quando a prova a ser produzida no processo exija que uma terceira pessoa, um técnico especializado possa laudar aquela situação específica para nortear o julgamento do juiz ao final. Entendeu? Então, basicamente é isso. Todas as causas até 40 salários mínimos, que dá 50 mil reais e um pouquinho mais de 50 mil reais, elas são da competência do juizado, o que sem sombra de dúvida, resolve, de fato, a grande maioria dos conflitos existentes hoje na nossa sociedade. O senhor falou da proximidade do cidadão. E como é que o cidadão tem acesso aos juizados especiais? Bom, na verdade, é muito fácil. Hoje, inclusive, eu posso até dizer que é uma das críticas que eu faço, porque é fácil demais entrar com um processo nos juizados especiais cíveis. Não tem custas, não tem formalismos, é um processo simples que se aceita até um pouco do afastamento técnico das peças processuais, justamente porque o objetivo, de fato,
que seja acessível à população. O próprio jurisdicionado ele pode entrar sem a necessidade de advogado, nas causas até 20 salários mínimos. É uma situação, inclusive, que eu particularmente não recomendo, né? Que muitas das vezes, por exemplo, no início, quando eu comecei, as partes chegavam e diziam, olha, eu quero entrar com um processo, doutor. Ia lá na secretaria da vara. A secretaria da vara, o servidor ia lá comigo, perguntava como é que fazia isso. E que, na minha visão, era até um tanto antiético, porque eu ia estar dizendo o que é que eu ia julgar depois, né? Olha, tem que fazer o pedido dessa forma, essas situações tem que colocar que a outra parte precisa equacionar a ação de determinada forma e que, para mim, não está certo. O acompanhamento técnico do advogado é essencial. É essencial, sim, para que o advogado ele pode torcer pela causa, vamos dizer assim. Então, ele pode dizer tudo que é possível conseguir naquela situação, naquela determinada situação. O advogado é essencial à justiça, é o primeiro juiz da causa, inclusive. Infelizmente, está havendo um certo destoamento por parte de alguns, de uma minoria de advogados, enfim, mas, de fato, essa é outra questão. Mas, então, é muito fácil. O próprio jurisdicionado ele pode escrever o caso dele no papel, entra em contato com o setor de atermação do próprio Tribunal de Justiça, que é feito por via virtual. Existem os canais de WhatsApp, são 3 telefones de WhatsApp mais o balcão virtual. Antigamente, esse aterramento era presencial, entretanto, como o Fórum Mário Versosa, lá em Aparecida, está em reforma, não está sendo possível esse atendimento presencial. Mas os mecanismos de atendimento virtual, eles funcionam perfeitamente, eles são muito eficientes. Se preferir, inclusive, também, o juiz pode acionar a Defensoria Pública, pode buscar a Defensoria Pública, que também eles prestam um serviço muito bom com relação às demandas nos juizados especiais, de um modo geral, e de forma que tudo seja realmente bem facilitado, né, para estar acessível à população. Esse procedimento que o senhor estruturou aí, ele tem a ver com as pessoas da capital. E no interior, como é que a população do interior pode ter acesso aos juizados especiais? Olha, no interior, inclusive, é muito mais rápido e prático, né? Os municípios são pequenos, a densidade populacional é pequena. Nos maiores, tipo Manacapuru, Itacoatiara, existe o aterramento físico. A pessoa pode procurar a vara, que existe um servidor que vai atendê-lo, que vai colocar a demanda dele no papel virtual, né? Fazer o ingresso da ação. Mas, de um modo geral, é só procurar os cartórios, que todos os cartórios eles têm o dever, né, de formalizar as petições iniciais das pessoas que procuram pela jurisdição. Então tem todo o sistema de justiça ali preparado, né, para atender a população, o cidadão, né? Em verdade, é muito fácil mesmo, né? Não se exige muito, né? A única coisa que precisa é que o pedido, basicamente a narrativa dos fatos, e o pedido ser especificado, né? Quer dizer, sem pedido o juiz não pode dizer o que é que ele vai decidir. Então, olha, diga o que é que você quer, que o juiz irá verificar se você tem direito. Agora, doutor Marcelo, quais são as situações que essas pessoas podem procurar os juizados especiais? E tem, assim, uma diferenciação? Olha, esse caso ele tem que procurar uma vara de justiça tradicional. Não, esse caso, um juizado especial. Como é que o telespectador, nosso ouvinte, ele pode saber essa diferença? Eu tenho uma situação tal, eu vou no juizado especial ou eu vou numa vara de justiça tradicional? Olha, de um modo geral, os advogados eles têm buscado o primeiro caminho, os juizados. Até porque, se no decorrer da ação o juiz entender que precisa de uma perícia, que precisa daquela intervenção externa, ele extingue o processo e diz, não, esse processo é de justiça comum, porque eu preciso verificar aquele documento. Um exemplo prático. Existem situações na qual a pessoa entra contra os bancos,
nas demandas de consumo, na qual ela diz: eu não tenho contrato, eu nunca fiz contrato com o banco, esse empréstimo é fraudulento, esse empréstimo não existiu. Um exemplo, essa conta eu nunca abri conta nenhuma. Aí, na defesa, o banco vem e apresenta: não, está aqui o contrato é esse, nós estamos cobrando por conta desse contrato que está aqui com a assinatura dele. Aí vem o autor e diz: não, essa assinatura não é minha. O juiz faz uma análise visual mesmo, verifica aquilo: não, peraí, essa aqui é parecida. Preciso da perícia grafotécnica aqui. Esse processo extingue, vá para a justiça comum, porque eu não posso, o juiz não pode pedir uma intervenção externa, justamente porque isso ia acarretar tempo, ia acarretar demora. Os peritos não trabalham realmente de graça, com exceção quando há o deferimento da gratuidade de custas, que aí de fato é pago pelo próprio pelo fundo específico para essa situação, e outras causas mais. Mas, via de regra, nas demandas de consumo, que é a grande massa de processos que ingressam todos os dias, a maioria delas é perfeitamente possível de ser verificada sem qualquer necessidade de uma questão externa. Acidentes de trânsito, questões contratuais, questões de consumo, relacionamentos entre pessoas físicas, as situações as brigas, né? Enfim, vizinho, né? Briga de vizinho. A briga de vizinho, inclusive, a gente coloca às vezes como se fosse uma questão pequena. Uhum. Na verdade, elas causam um transtorno incomensurável às pessoas. Existem nas brigas de vizinho, o juiz tem que ter a percepção que os dois estão ali e vão se ver todos os dias, vão continuar se vendo. Provavelmente nunca mais vão ver o juiz. Sim. Mas o juiz ele vai dizer: a culpa é sua. Vai dizer que a culpa é de um deles, que muitas das vezes não dá para dar empate. Não tem acordo, né? E é por isso que a gente busca o acordo, como tenta ponderar, tenta equacionar o que isso vai gerar de transtorno dali para frente. Nós não temos como dar empate. Entretanto, as situações às vezes são tão conturbadas que a sentença ela causa mais guerra do que paz. E eles vão continuar se vendo diuturnamente, né? As duas partes litigantes. Então, às vezes, uma sentença não encerra um processo. Não encerra um conflito, encerra o processo, mas não encerra o conflito. Então é importante que o juiz tenha essa percepção de tentar aproximar as duas pessoas, e daí que vem a essência do juizado. A gente reúne todo mundo, verifica, deixa que eles falem, deixa que eles externem as desavenças e tente fazer um juízo de ponderação entre eles mesmos para que eles decidam o melhor caminho a ser tomado ali. Eu já vi situações que dá uma satisfação imensa quando eles saem conversando, inclusive. Termina a audiência, é feito o acordo e eles saem conversando. Não, olha, não vou mais fazer isso, daqui em diante é melhor, né? Uhum. Agora, os desdobramentos de uma causa de vizinho, elas são muito grandes. Às vezes a briga entre o pai de um e o pai do outro, e os filhos tomam as dores e brigam também, as mães brigam também, então a coisa vai se agravando, é uma bola de neve que precisa ser terminada, que precisa ser concluída, né, para que haja paz. Quer dizer, o dever de pacificação do juiz entra muito mais latente nessas situações específicas. Então, eu gosto de dizer, né, que é briga de vizinho. Briga de vizinho são as mais preocupantes que existem nos juizados. Elas precisam realmente de ter uma solução. É importante que saiam com uma solução. Agora, o senhor falou das brigas, né, de vizinhos, né, questão de consumidor. Existe uma modalidade processual que é mais recorrente no juizado especial? Ou algum tipo de situação que o senhor verifica no dia a dia que é mais recorrente, que é mais comum, que as pessoas procurem os juizados especiais? Olha, na verdade, as questões de consumo são as maiores, né? As concessionárias de serviço público e os grandes litigantes, que são as telefônicas, os bancos,
as concessionárias de serviço público, energia, água, realmente elas são, de fato, os responsáveis pelo polo passivo da grande maioria dos processos perante juizados especiais, né? E elas são sazonais. O tipo de matéria, né, elas às vezes se mudam de município para município, elas mudam da zona leste, da periferia, do centro da cidade. Existem determinadas situações que diferenciam umas das outras. Mas, normalmente, quando existe uma situação que afeta muita gente, né, por exemplo, agora está se debatendo as cestas básicas, né? A questão das cestas básicas que os bancos cobram a cesta básica sem pedir anuência do consumidor. A cesta de serviços, cesta básica de serviços, né? Quer dizer, então, quando se dá uma decisão favorável, aquilo vira uma febre. Justamente pela multiplicidade da informação, pela facilidade da multiplicidade da informação, ela acaba chegando, não, aqui, saiu essa decisão aqui, eu vou entrar também. Todo mundo lá em casa tem conta bancária nesse banco, vamos lá, vamos entrar todo. E aí vai o multiplicador, né? Daí que tem que se chegar sempre, ter muita cautela quando existe uma ação que entra pela primeira vez, porque a gente sabe o quanto que isso vai gerar de novas ações, se eventualmente a gente tiver um posicionamento favorável ou desfavorável para aquela determinada situação. Certo. Excelência, nessa evolução na estrutura dos juizados especiais, o Tribunal de Justiça ele tem a coordenadoria dos juizados, né, muito bem conduzida pelo desembargador Hamilton, e nós sabemos que essa coordenação ela tem uma atuação muito, muito forte, né, nesse sentido de amparar os juízes, de trabalhar toda essa situação com vocês, né, para que a gente tenha um resultado melhor para o jurisdicionado. Recentemente foi anunciado que vai ser realizada a primeira semana dos juizados especiais, né? E o que a população pode aguardar para essa semana dos juizados especiais? O foco principal dessa semana, no primeiro momento, o desembargador Hamilton fez uma reunião comigo e com o doutor Antônio Carlos Marinho. Ele nos chamou para justamente tentar buscar um planejamento com relação a essa semana. E o foco número 1 de todos nós é justamente esse: olha, trazer o Projude, para o Projude, o meio de justiça mais eficiente que atenda não só a capital, na qual os técnicos estão todos do nosso lado, como também o interior do estado, que seja fácil de mexer, que seja fácil de operacionalizar, que seja fácil de atingir o objetivo que é dar uma justiça rápida, célere e moderna. Agora, doutor Marcelo, o senhor falou aí da sobrecarga de processos, né, que acabam entrando nos juizados especiais todos os dias. O senhor até deu uma média aí, né, de 20 a 25 processos por dia. E no Brasil a gente vê que, infelizmente, há uma prática que é chamada de demandas fraudulentas. E aí eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, porque essas demandas elas acabam prejudicando o funcionamento dos juizados especiais e do Poder Judiciário como um todo, né? E aí eu queria saber do senhor como que essa prática vem sendo combatida nos tribunais, né? E também o porquê é urgente combater isso, para que não haja essa sobrecarga, para que os juizados especiais não fiquem cheios de processos, né? Então, como é que a gente pode combater isso dentro do Poder Judiciário? Bom, muito tem se feito na tentativa de combater esse problema. O tribunal criou o NUMOPED, né, que é o Núcleo de Monitoramento de Demandas Predatórias, junto à Corregedoria Geral de Justiça, na qual todos os juízes, quando identificam uma situação de demanda predatória, façam um encaminhamento para lá que vai ser verificado. Vai ser verificado toda a questão, se há mesmo de fato aquela questão, se há mesmo de fato
o abuso do direito de ação, porque tem que se diferenciar sempre uma coisa: existem demandas de massa legítimas. Sim. Quer dizer, existe uma população que sofreu, de fato, uma determinada lesão ao seu direito e que tem todo o direito de buscar isoladamente, de um por um, os seus direitos. E existem as demandas fraudulentas, que são essas que se pretende combater. Nós temos identificado inúmeros advogados com essa prática. Infelizmente, o que é errado se multiplica de uma forma assustadora. Os advogados, eles se valem da desorganização dos réus, dos bancos, das defesas dos bancos, da defesa das permissionárias, das concessionárias de serviço público, para entrar com ações repetidas. Existem situações que uma mesma pessoa entra com processo em 2 municípios do interior e mais a capital. Tem situações em que a mesma pessoa entra com processo, ganha e entra com o mesmo processo novamente, como se não tivesse existido nada. Quem tem que identificar isso é o réu. Quem tem que identificar isso é a empresa que foi acionada. Normalmente, o que acontece muito mais nos bancos, nas questões bancárias. Então, existem inúmeras situações que o advogado recebe a procuração legítima daquele cliente dele e tem a sua ação interposta, e ao mesmo tempo o advogado verifica que ele teria direito a outras coisas e entra com outras ações em nome dele com a mesma procuração Sem que ele soubesse. Quer dizer, existem inúmeras situações como essa. Uhum. Muitas das vezes o advogado pega um extrato bancário, aí não, eu vou entrar com ação aqui discutindo essa questão da cesta básica de serviços, um exemplo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele verifica que tem 3, 4, 5 empréstimos, e entra com 3, 4, 5 ações, sem que o cliente dele sequer soubesse. É a minoria. Sim. É a minoria dos advogados que tem essa postura. Entretanto, causa prejuízo a todos, inclusive para os próprios advogados que militam legitimamente no seu dia a dia. E para finalizar, a gente sempre fecha com uma pergunta mais pessoal para os nossos entrevistados, até para o telespectador, para o ouvinte conhecer mais, né, sobre os nossos juízes, nossos magistrados, desembargadores. E eu gostaria de saber do senhor, porque essa questão da área do direito, o motivo dessa sua escolha pela área do direito. Nós sabemos que o senhor vem de uma família, né, que tem muitas pessoas, de magistrados que são dessa área. E a gente gostaria de saber, né, Sandra, por que dessa escolha, se o senhor espelhou em alguém da sua família. Não, essa pergunta é facílima. Se o senhor facílima. sempre quis seguir na área do direito mesmo, ou se pensou fazer em alguma outra coisa? Olha, eu costumo dizer, inclusive, que eu não tive escolha, né? Eu não tive escolha. Desde criança, o meu pai é o meu maior ícone na vida. Meu pai é tudo para mim. Meu pai é o meu maior exemplo de pessoa, de profissional. Tudo que ele fez ao longo da carreira dele norteou o que eu e meus irmãos somos hoje. A gente não teve nem opção, vamos dizer assim, porque eu lembro desde cedo, desde sempre, ele levando os processos para casa, debatendo, estudando, trabalhando, falando de direito, falando de processo, falando de justiça, trabalhando com isso, né? Tudo que meu pai faz, eu até brinco assim, é difícil conhecer. Eu tenho amigos que falam, inclusive, isso que eu gosto muito de ouvir. É difícil conhecer o meu pai sem querer ser algo dele, né? Meu pai foi jogador de futebol, um excelente jogador de futebol. Aí a pandemia que acabou com a carreira dele aos 92 anos, né? Então, se nós gostamos de futebol, foi porque ele nos incutiu esse amor. Se nós gostamos da carreira, é porque ele sempre foi um exemplo de tudo. De amigo, de parceiro, de confidente, de conselheiro.
né? A vida dele sempre foi pautada sempre por muita dignidade, por muita serenidade, por muita calma, por muita reflexão de tudo. Eu tenho orgulho de dizer, meu pai nunca tocou um dedo em mim e eu morria de medo dele, né? Ele só bastava dizer, tanta era a minha admiração por tudo que ele fazia, né? Por tudo que ele sempre fez. Então, hoje ele é meu exemplo de pai, hoje ele é meu filho, que eu cuido dele como se fosse meu filho, né? Por conta da idade, ele está um pouco fraquinho, né? Vamos dizer assim, mas continua extremamente lúcido, é quem eu recorro quando eu preciso, de fato, debater algum problema, né? Então, eu não tive nem escolha, né? Eu não tive nem possibilidade de escolha. A minha vida conduziu a isso e, felizmente, eu posso dizer que eu tenho muita paixão em tudo que eu faço. Doutor Marcelo, só para finalizar a nossa conversa, mais uma vez agradecer sua presença aqui, desejar todo o sucesso nos seus projetos pessoais, né, profissionais também, na questão do eleitoral, da justiça eleitoral também, nos juizados especiais. E a gente queria entregar uma lembrancinha para o senhor do nosso programa. Muito obrigado. Espero que o senhor goste. Recebo com muita honra e certamente cada vez que eu usá-la, né, eu vou lembrar o quanto eu fui muito bem recebido pela gentileza de vocês, por esse momento aqui que realmente é muito importante para mim fazer parte das pessoas que buscaram ter em mim alguma possibilidade de informação, de poder esclarecer a população e tudo que esse programa objetiva. Tá? Muito obrigado mesmo. Agradecer também a Sandra pela presença, por dividir a bancada. E é isso. Este episódio do Tejam Podcast vai chegando ao fim, mas a temporada de 2024 continua. Acesse as nossas redes sociais e o portal do Tribunal de Justiça do Amazonas para saber mais sobre as ações do Poder Judiciário. E não esqueça, todos os episódios do Tejam Podcast estão disponíveis nas principais plataformas de streaming e também são exibidos na TV Encontro das Águas. Até o próximo episódio, eu aguardo você.